do time do Atlético. E ainda, a gente vai falar da novidade do caso que envolve a morte do segurança. Aliás, vamos falar disso agora? J. Júnior. Você lembra daquela ação que aconteceu em frente à 212, uma boate aqui em Maringá? Segurança foi preso. Qual a novidade do caso, Jota, que você traz pra gente? Fanuel de Oliveira, o suposto segurança dessa casa noturna que foi preso em flagrante pelo assassinato de Denis Alberto Tomé, que tinha 38 anos de idade, foi colocado em liberdade. A soltura dele foi autorizada pela Justiça e cumprida às 19 horas da noite da última sexta-feira. Ele já passou o final de semana em casa. Isso porque, ao longo desse inquérito, até o processo chegar à Justiça, várias pessoas foram sendo ouvidas. Dezenas delas foram ouvidas e prestaram depoimento. Ao entender que a situação do Fanuel estava favorável para a soltura, o advogado acabou pedindo para a Justiça que isso viesse a acontecer. E a Justiça, analisando os novos depoimentos, conferindo algumas versões que foram apresentadas, até a própria versão do Fanuel, a disponibilidade dele no processo, acabou autorizando então que ele responda a esse crime de homicídio qualificado, pelo menos foi assim descrito no inquérito policial, em liberdade, em casa. Vamos acompanhar, inclusive, um vídeo, uma entrevista que o advogado de defesa do Fanuel enviou à nossa produção. Nader. Uma vez encerrado o inquérito policial, então, ouvido todas as testemunhas que presenciaram como tudo ocorreu lá na madrugada dos fatos, e diante desses novos testemunhos, dessas novas informações, com uma mudança drástica na versão de como os fatos lá ocorreram verdadeiramente, a defesa, então, formulou um pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, embasando as imagens das câmeras de segurança, os testemunhos de todas as pessoas que lá presenciaram, e requereu então a liberdade provisória do acusado, o que foi deferido pela juíza responsável. Essas mudanças drásticas que o advogado apresentou agora nessa fala, nesse vídeo que gravou e enviou à nossa produção, não foram detalhadas, mas acredita-se, conforme as fontes que nós conversamos, que seja levando em consideração o comportamento do Denis, que fez com que os seguranças partissem para cima dele, e o disparo acidental. O Denis teria pego, de acordo com os depoimentos, um pedaço de concreto, um pedaço de meio-fio e tacado na direção da cabeça de um homem que havia sido agredido e estava caído no pé de um poste em frente ao estabelecimento, a casa noturna. Aí os seguranças vão para cima dele para tentar contê-lo, entender o que é que estava acontecendo, quando Fanuel foi dar uma coronhada no Denis, e acabou a arma disparando e atingindo ele nas costas, tiro que transfixou. Isso nós mostramos em detalhes, com as imagens, com as ilustrações do momento certinho aqui no Cidade Alerta, na RIC TV Record. Então podem ser essas questões drásticas citadas pelo advogado. Nós não tivemos essa confirmação. São informações que nós levantamos há pouco com algumas fontes que acompanham esse caso. Por outro lado, nós temos a posição da família da vítima, do Denis Alberto Tomé, de 38 anos, o agricultor que veio lá da região de Flórida, onde morava, passou a noite na boate junto com o filho, a irmã e mais outras companhias, e que na hora daquela confusão que acontece no guichê de pagamento, ele sai com o filho, fica ali junto com os familiares depois de pagar a conta para o lado de fora, já está para embarcar no automóvel que chamou, no carro de aplicativo, quando tudo acontece. A família do Denis Alberto contratou um advogado, que é o Dr. Carlos Agior, que também gravou um vídeo, claro, obviamente contesta e não concorda com essa soltura do Fanuel. Vamos acompanhar o que disse então o advogado de acusação, assistente de acusação, advogado contratado pela família da vítima. Primeiro que nós não entendemos muito como é que de maneira precipitada num homicídio qualificado, consumado, portanto um crime hediondo, a liberdade do Fanuel foi tão rápida dessa maneira. O Ministério Público, não entendo o motivo até agora, num crime consumado desse, optou e manifestou favorável pela liberdade. E, logicamente, que o juízo acabou também indo na mesma direção do Ministério Público. Nós acatamos e aceitamos a decisão, mas não concordamos
porque foge ao mínimo razoável. Dizer que a ordem pública não está ameaçada não é razoável. Então, posicionamento do Carlos Ragiotto, que é o advogado contratado pela família, assistente de acusação nesse caso. Ele está trabalhando junto com a promotoria, né? Nessa situação que envolve o assassinato do Denis Nader. E são essas as novidades, né, com relação a esse caso, pegando inclusive a todos de surpresa diante da soltura do Fanuel. Mas se a justiça determinou, determinação que tem sido, né, tem que ser cumprida, e assim foi feita na sexta-feira, então, às 19 horas da noite, com a soltura do Fanuel, que está em casa respondendo a essas acusações. Obrigado mais uma vez, Jota, aí pelo empenho, por trazer em primeira mão essa informação aqui na Cidade Alerta e na RIC TV, por estar sempre atento e bem informado. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns a você e o nosso Gustavo Duarte, que sempre trazem informações privilegiadas para nós. Já,